Olá, uma ótima acolhida a quem nos acompanha em mais esta exploração de temas relevantes. Hoje o nosso foco está num processo assim fundamental para quem interage com o setor público no Brasil. Fundamental mesmo. A fase de habilitação dentro da nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 2021, vamos olhar com mais calma para a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, tentar entender o que realmente importa ali. Exato. A habilitação é aquele momento, digamos, crítico, né? Em que a administração pública vai conferir se a empresa que quer contratar tem mesmo as condições mínimas. Não só para assinar o contrato, mas principalmente para executar o que está lá. Funciona como um filtro, assim, essencial de segurança e capacidade. E entender essa etapa é vital, né? Para as empresas significa saber como mostrar que está apta, que pode fazer e não ser eliminada por um detalhe às vezes bobo. Sim, um detalhe que podia ser evitado. E para os órgãos públicos, garantir que o processo todo seja seguro, seja legal e que o parceiro que foi escolhido vá realmente entregar o que foi contratado. A nossa ideia aqui é desmistificar um pouco essas exigências, mostrar como a coisa funciona na prática e, claro, apontar os cuidados para evitar problema. Vamos começar a desvendar isso? Ótimo ponto. A habilitação, essa checagem de aptidão, ela passou por uns ajustes com a Lei 14.133. A ideia era buscar mais eficiência, né? Se a gente compara com a Lei 8.666 antiga. Aham. Só que, como toda mudança na lei, né, os detalhes é que fazem a diferença. Então, vamos examinar as mudanças principais, tipo a famosa inversão de fases, as exigências específicas de regularidade fiscal e trabalhista, que sempre são um ponto mais sensível, e também como ferramentas tipo SICAF entram nessa história toda. Excelente ponto de partida. Uma das novidades que mais se falou foi essa tal de inversão de fases. Na prática, qual que é o impacto real disso na hora da habilitação? Deixa o processo mais rápido, mais arriscado ou um pouco dos dois? Olha, impacta bastante a dinâmica, sim. A regra geral agora, pela 14.133, é que a habilitação aconteça depois do julgamento das propostas. Ou seja, Depois. isso. Primeiro a administração avalia quem ofereceu o melhor preço ou a melhor técnica, depende do critério do edital. Só depois dessa classificação é que ela vai analisar os documentos de habilitação da empresa que ficou lá em primeiro lugar. A ideia é focar o esforço de análise, sabe, só em quem tem a maior chance de ser contratado. Parece lógico, né? Pensando em economizar o trabalho da administração, mas isso não joga uma pressão enorme no licitante que venceu? Ele tem que ter, assim, absolutamente tudo em ordem naquele momento exato, sem muita margem para erro. Certo? Exatamente. Essa é a contrapartida, digamos, da eficiência para a administração. Exige uma prontidão constante das empresas que querem competir. Elas precisam manter a documentação impecável o tempo todo, porque a janela para apresentar pode ser curta depois que sai a classificação. Mas a lei também previu uma saída, uma válvula de escape. A administração pode, sim, optar por fazer a habilitação antes do julgamento, como era mais comum na lei antiga. Então o modelo antigo ainda existe. Como funciona essa exceção, então? Sim, ainda é possível, mas veja bem, não é a regra. O artigo 17, lá no parágrafo 1º, permite essa inversão habilitação antes do julgamento, mas tem que ter uma justificativa bem fundamentada no processo, e isso tem que estar claro previsto no edital. Só que aí tem um detalhe crucial, quase uma exceção dentro da exceção, que envolve justamente a parte mais, digamos, burocrática, a regularidade fiscal e trabalhista. Certo, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Qual é esse detalhe específico? Mesmo quando a administração escolhe habilitar antes de julgar as propostas, a comprovação da regularidade fiscal, leis, impostos federais, estaduais, municipais, as contribuições sociais e a trabalhista, principalmente a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, e a regularidade com o FGTS, essa comprovação só vai ser exigida do licitante que ficou em primeiro lugar na classificação. E mais, depois do julgamento. Isso está lá no artigo 63. Entendi. Ou seja, mesmo que se volte para o fluxo antigo para a maioria dos documentos,
Essa checagem fiscal e trabalhista ainda fica lá para o final, só para o vencedor mesmo. Captei. Então, a verificação das certidões de impostos, FGTS, débitos trabalhistas, que normalmente é a parte mais dinâmica, né? Que mais pode dar problema de última hora, essa fica mesmo pro fim, só para quem está quase ganhando. A intenção clara é não ter que analisar pilhas e pilhas de certidões de empresas que não têm chance real. Exatamente. Evita um trabalho administrativo enorme e muitas vezes inútil para a administração. Mas é fundamental reforçar, viu? Embora a verificação seja adiada em alguns casos, a existência dessa regularidade fiscal e trabalhista é condição sine qua non, é indispensável para contratar. No momento que for exigida, a empresa tem que estar em dia. E se não estiver? Se não estiver, a falta dessa comprovação, quando pedida, leva à inabilitação sumária do licitante que estava em primeiro. Aí chama o próximo da lista. Simples assim. Falando nessa pressão por regularidade, a gente sabe que as microempresas e empresas de pequeno porte, as MEPs, costumam ter um tratamento diferente, né? A nova lei manteve essa proteção na fase de habilitação fiscal e trabalhista? Sim, manteve e até reforçou, eu diria. A Lei 14.133, lá no artigo 4º, ela abraça explicitamente o tratamento favorecido que já vinha da Lei Complementar 123 de 2006. O ponto central aqui é o seguinte: a ME ou o EPP que participa da licitação, ela tem que apresentar toda a documentação de habilitação exigida, igual qualquer outra empresa. Ok. Contudo, se na hora da verificação aparecer alguma pendência só na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, pensa, sei lá, num pequeno débito que acabou de ser pago, mas a certidão ainda não saiu, ou uma certidão positiva com efeito de negativa que está pendente de atualizar, ela não é automaticamente inabilitada. Isso é interessante. Quer dizer, não é um perdão da dívida, mas um fôlego para resolver a burocracia. Como funciona esse prazo na prática? Isso. É uma janela de oportunidade bem importante. A Lei Complementar 123 diz que a MEI que for declarada vencedora, mas tiver essa pendência fiscal ou trabalhista, ela vai ter 5 dias úteis contados a partir dessa declaração de vencedor para apresentar o documento que comprove que regularizou a situação. 5 dias úteis. E tem mais. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias úteis se a administração concordar e achar conveniente. Então, na prática, a vantagem estratégica para a MMEP não é só poder corrigir um erro, mas ter essa janela depois de saber que venceu para finalizar alguma pendência documental. Isso reduz a carga administrativa prévia, né? Comparando com empresas maiores que precisam ter tudo 100% antes mesmo da disputa. Exatamente essa a leitura estratégica. Permite que a pequena empresa foque em fazer uma boa proposta, sabendo que vai ter um tempo hábil para ajustar esses detalhes fiscais ou trabalhistas, caso seja vencedora. A comprovação final, mesmo definitiva, dessa regularidade, para a MME que usou o prazo, só vai ser exigida para poder assinar o contrato. É um mecanismo claro para incluir e fomentar os pequenos negócios nas compras do governo. Muito relevante essa diferença. Agora, saindo um pouco da questão só fiscal e de FGTS, os materiais que a gente analisou indicam que a Lei 14.133 deu um peso maior para outras questões trabalhistas, mais ligadas à responsabilidade social, direitos humanos, não é isso? Sem dúvida. Existe uma preocupação bem explícita com a idoneidade social da empresa que vai ser contratada. O artigo 14 da lei traz impedimentos claros. Não podem participar de licitações nem contratar com poder público aquelas pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham sido condenadas judicialmente, com decisão definitiva, transitada em julgado nos últimos 5 anos, por práticas consideradas graves. E quais seriam essas práticas que geram esse impedimento, essa proibição? A lei lista, especificamente, exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, um tema muito sério, e também a contratação irregular de adolescentes para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em locais que prejudiquem a formação e o desenvolvimento deles. Isso mostra uma intenção bem clara do legislador de amarrar as contratações públicas a um padrão mínimo de respeito aos direitos trabalhistas fundamentais.
Ok, essas são proibições para poder participar. Mas essa preocupação se estende para a execução do contrato também? Depois que já ganhou? Sim, a preocupação continua durante todo o contrato. O artigo 92 define como cláusula obrigatória em todo contrato administrativo a exigência de que o contratado cumpra as reservas de cargos que a lei prevê para pessoas com deficiência, para reabilitados da Previdência Social e também para aprendizes, dentro dos percentuais que a lei exige para cada empresa. E se não cumprir? E o ponto de atenção aqui é que o descumprimento dessas exigências durante a execução do contrato é causa para rescisão unilateral pela administração. Está lá no artigo 137. A empresa pode perder o contrato no meio do caminho. E isso levanta uma questão prática. São temas muito sérios, sem dúvida, mas como é que um agente de contratação, na prática, verifica algo tão complexo como condições análogas às de escravo lá na fase de habilitação? Além de talvez pedir uma declaração ou checar alguma lista de sanções, qual a profundidade dessa checagem nesse momento? Esse é um desafio real, não é fácil. A verificação na fase de habilitação geralmente vai se basear em documentos e registros oficiais. Consulta cadastros de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, a famosa lista suja do Ministério do Trabalho, quando está aplicável e atualizada. Consulta decisões judiciais que já transitaram em julgado e a própria certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, pode dar alguma indicação de problemas. Entendi. Não se espera uma investigação profunda naquele momento da habilitação, mas sim a verificação de impedimentos formais que já estejam registrados. A força maior está na consequência contratual. Se durante a execução do contrato uma fiscalização ou uma denúncia comprovar a irregularidade, aí sim a empresa pode perder o contrato. É um mecanismo mais reativo nesse ponto, mas tem um poder de dissuasão, né? Compreendo. Realmente é muita coisa para verificar. Jurídica, fiscal, trabalhista, social. Lidar com essa papelada toda pode ser um obstáculo, né? Especialmente para empresas com menos estrutura. Os materiais mencionam o SICAF como uma forma de simplificar isso. Como ele funciona nesse contexto? O SICAF, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Ele é uma ferramenta digital fundamental, mantida pelo governo federal, lá no portal compras.gov.br. A ideia é centralizar. As empresas se cadastram uma vez só, colocam lá suas informações e os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e mantêm esses dados atualizados no sistema. E qual a mágica disso para a licitação? Onde ele ajuda? A grande vantagem, que está prevista lá no artigo 70 da lei, é que a prestação de uma boa parte desses documentos pode ser substituída pela simples consulta ao registro da empresa no SICAF, desde que, claro, o cadastro esteja ativo e os documentos lá dentro estejam válidos na data da verificação pela administração. Então em vez de juntar tudo de novo... Exato. Isso representa uma economia brutal de tempo e papel, para os dois lados, para quem licita e para quem analisa. Parece uma solução bem eficiente. Mas assim, na prática, quais são os perrengues? Empresas que esquecem de atualizar um documento que venceu lá no sistema, a administração confiar demais no que está lá sem checar algo. O SICAF é realmente a bala de prata para acabar com a burocracia da habilitação? Olha, é uma ferramenta poderosa, sim, mas não é infalível. Os principais desafios são: primeiro, a disciplina das empresas para manter absolutamente tudo atualizado. Uma certidão vencida no SICAF é a mesma coisa que não ter a certidão, para o efeito da licitação. Complicado. Segundo, a dependência da disponibilidade do sistema, né? Se o sistema está fora do ar na hora H. E terceiro, o fato de que nem todos os documentos de habilitação, principalmente aqueles mais específicos de uma licitação particular, tipo atestados técnicos muito detalhados, não vão estar no SICAF. Ele agiliza muito a verificação da documentação padrão, sabe? Contrato social, CNPJ, certidões federais, trabalhistas, mas não elimina a necessidade de analisar outros documentos que o edital pedir. Entendi. É um grande avanço, sem dúvida, mas exige atenção contínua dos dois lados. A dica de ouro para os fornecedores é: trate o seu cadastro no SICAF como um ativo crítico. Tem que verificar ele constantemente. Boa perspectiva realista. Além do SICAF,
A lei trouxe outras formas de tentar agilizar ou flexibilizar essa fase de habilitação. Tem mais alguma coisa? Sim, tem outros mecanismos interessantes. O mesmo artigo 70 que fala do SICAF, ele prevê situações específicas onde a habilitação pode ser dispensada, total ou parcialmente. Dispensada? Como assim? Dispensada. Isso pode acontecer, por exemplo, em contratações de pequeno valor. Geralmente aquelas abaixo de 14 do limite para dispensa de licitação em compras. Para bens que são para pronta entrega, ou em contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, até um certo limite de valor, que inclusive é atualizado de tempos em tempos. São situações onde o risco é considerado menor, ou a urgência justifica simplificar o processo. Interessante. E quanto àquela situação comum, que sempre acontece? Um documento tem um errinho formal, um erro de digitação, uma assinatura no lugar errado, uma data. A lei permite alguma flexibilidade nisso ou é rigor total? Sim, permite. E esse é um ponto bem relevante, que mostra um foco em buscar a melhor proposta sem um formalismo exagerado. O artigo 64 permite que a administração faça diligências para esclarecer dúvidas ou complementar a instrução do processo. E, o que é crucial, o parágrafo 1º desse artigo autoriza a correção de erros ou falhas formais nos documentos apresentados. Ah, que bom. Mas tem uma condição. Desde que esse erro não altere a substância do documento, ou seja, não mude o conteúdo essencial e que não comprometa a segurança jurídica do processo. Essa flexibilidade para corrigir erros formais parece bem sensata. Mas onde fica a linha, né? O que impede que isso vire uma brecha para empresas apresentarem propostas de qualquer jeito, contando que vão poder corrigir depois? Qual o limite prático dessa correção? O que é formal e o que é substancial? O limite é o bom senso e a natureza do erro. A correção é para falhas que podem ser sanadas, que não comprometem a informação principal. Por exemplo, um CNPJ digitado com um número trocado, a falta de uma rúbrica numa página que não é essencial, um documento que esqueceu de ser autenticado, mas que a autenticidade pode ser verificada online na hora. Entendi. Coisas assim. Agora, não se pode usar essa prerrogativa para incluir um documento que faltou completamente, para alterar um preço na proposta ou para consertar a ausência de uma condição fundamental, tipo apresentar uma certidão negativa que na verdade era positiva. Isso não pode. A decisão de permitir a correção tem que ser sempre fundamentada pela administração, mostrando que não prejudicou a isonomia, a igualdade entre os licitantes e nem favoreceu ninguém indevidamente. É uma ferramenta para evitar que um mero descuido elimine uma boa proposta, não para favor a proposta que está incompleta ou irregular na sua essência. Faz sentido. É um equilíbrio delicado mesmo. Pensando nisso tudo, para ajudar quem está lá na linha de frente, na prática, a gente podia sintetizar algumas dicas. Primeiro, para os fornecedores, para quem quer contratar com o governo, o que seria essencial? Com certeza. Para quem é fornecedor, eu diria: leiam o edital obsessivamente. Cada edital é um edital. Tem que verificar exatamente quais documentos de habilitação são exigidos, de que forma, com que prazo de validade. Não pode achar que é igual à licitação passada. Boa. Que mais? Segundo, organização é chave. Mantenha uma pasta, seja física ou digital, com toda a documentação de habilitação sempre atualizada. Usem lembretes, agenda, o que for, para renovar certidões antes de vencer. Se usam o SICAF, tem que checar a validade de tudo que está lá e checar com frequência. Certo. Terceiro, MEPE. Conheçam seus direitos. Se for micro ou pequena empresa, tem que saber desse prazo para regularização fiscal trabalhista e estar preparado para usar se precisar. Tem que ter um contato rápido com o contador, com assessoria jurídica. Preparo é tudo. E quarto, atenção à vistoria técnica. Se o edital exigir a vistoria prévia lá no local da obra ou do serviço, tem que agendar com antecedência. E verificar também se o edital, por acaso, permite substituir essa vistoria por uma declaração formal de que conhece o local. Isso pode economizar um tempo e um dinheiro precioso. Ótimas dicas práticas. E por outro lado da mesa, para os agentes públicos que estão conduzindo a licitação, o que eles precisam ter em mente? Para a administração pública, eu destacaria: clareza no edital. Tem que definir de forma inequívoca quais documentos são exigidos, quais os critérios para aceitar, tipo validade mínima, se o SICAF substitui a apresentação física ou digital. E muito importante,
Evitar exigências desnecessárias ou restritivas demais que acabam afastando bons licitantes. O equilíbrio, né? Rigor nos procedimentos. Tem que seguir estritamente os ritos e prazos da lei, especialmente aquele prazo de regularização para MMPs. Se vai conceder a prorrogação ou não, tem que justificar no processo. Fundamental. Terceiro, usem o SICAF. Incentivem o uso e utilizem a ferramenta para agilizar a conferência da documentação padrão. Isso libera tempo da equipe para analisar o que realmente importa, a parte técnica, o preço. E por último? Quarto, motivação e transparência. Todas as decisões sobre habilitar ou inabilitar alguém, e também eventuais diligências ou correções de erros, tudo isso tem que ser registrado e muito bem fundamentado no processo administrativo. Isso garante a legalidade e evita um monte de questionamentos lá na frente. Perfeito. Cobrimos bastante terreno hoje. Chegando ao final dessa nossa análise, como a gente poderia resumir a essência da habilitação na nova lei de licitações? Qual a grande mensagem? Olha, a mensagem central para mim é a busca por equilíbrio. A Lei 14.133 tenta harmonizar duas coisas. A necessidade de segurança, ou seja, garantir que quem vence a licitação tem mesmo condições de executar o contrato, com a busca por agilidade e eficiência no processo. Faz sentido. A inversão de fases como regra, o tratamento diferenciado para as MIMEPs, o incentivo ao uso de plataformas como o SICAF e até a permissão para sanar erros formais são todas demonstrações dessa tentativa de equilíbrio. A ideia é ter um processo seguro, mas menos burocrático e mais acessível do que era antes. E a palavra-chave para navegar nesse sistema todo, qual seria? Acho que são duas: regularidade e organização. Para as empresas estar consistentemente em dia com as obrigações fiscais, trabalhistas e ter a documentação organizada é meio caminho andado. Para a administração, definir regras claras, seguir os procedimentos direitinho e usar as ferramentas disponíveis é a receita para uma contratação bem-sucedida e segura. No fim das contas, trata-se de assegurar que o recurso público seja aplicado da melhor forma possível, contratando parceiros que sejam capazes e idôneos. Excelente síntese. E para encerrar, eu queria deixar uma provocação para o pessoal que nos ouve refletir um pouco. A gente viu os esforços da lei para simplificar, né? Com a inversão de fases, o SICAF, os prazos para as pequenas empresas. Mas será que, na realidade do nosso Brasil, com essas dimensões todas, as desigualdades regionais, será que a própria complexidade que ainda existe nessas exigências, mesmo com as melhorias, não funciona como uma barreira importante? É uma boa pergunta. Principalmente para empresas menores, que estão fora dos grandes centros, que têm menos acesso a uma consultoria especializada, menos estrutura administrativa mesmo. Fica a pergunta no ar: como é que a gente pode garantir que essa busca necessária por segurança e conformidade não acabe, talvez sem querer, restringindo a competição, afastando potenciais bons fornecedores que simplesmente não conseguem navegar nessa burocracia toda? Uma reflexão crucial, sem dúvida, sobre o acesso efetivo ao mercado de compras públicas e a necessidade contínua de aprimorar e simplificar de verdade. Exatamente. Deixemos essa questão no ar. Esperemos que esta análise aprofundada sobre a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista na Lei 14.133 tenha sido valiosa para todos. Agradecemos muito a companhia e contamos com a presença na nossa próxima investigação sobre temas complexos. Até lá!